O efeito avestruz é um fenômeno psicológico no qual as pessoas evitam enfrentar informações negativas ou feedbacks incômodos, como se estivessem enterrando a cabeça na areia, assim como o avestruz supostamente faz. Um exemplo clássico disso é quando alguém evita verificar o saldo do banco porque tem medo de ver o quanto gastou. Para combater esse comportamento, o primeiro passo é criar o hábito de revisar regularmente sua situação, mesmo que isso seja desconfortável. Ignorar a realidade não vai mudar os fatos, mas ao enfrentar a verdade, você pode agir de forma mais consciente e evitar que os problemas se agravem. A incapacidade de fechar portas é outro conceito interessante. Muitas vezes, temos dificuldade em tomar decisões definitivas, com medo de perder outras oportunidades. Imagine que você esteja trabalhando em 3 ideias de negócio ao mesmo tempo. Você sabe que, ao focar em apenas uma delas, teria mais chances de sucesso, mas a ideia de abandonar o progresso nas outras 2 o impede de tomar essa decisão. Isso geralmente leva a resultados medianos em todos os projetos. O ideal é focar em uma única coisa, concluir com excelência e só então, se necessário, passar para a próxima. O efeito contraste é uma distorção cognitiva, onde sua percepção de algo é influenciada por uma exposição prévia a outro objeto ou situação. Por exemplo, em imobiliárias, é comum que o corretor mostre primeiro uma casa em péssimas condições antes de apresentar a casa que ele realmente quer vender. Isso faz com que a segunda casa pareça muito melhor em comparação, mesmo que ela tenha seus próprios defeitos. Para evitar esse efeito, sempre avalie cada opção de maneira independente, sem deixar que o que veio antes influencie demais o seu julgamento. O conhecimento de chofer é um termo utilizado para descrever pessoas que parecem saber muito sobre determinado assunto, mas na verdade carecem de uma compreensão profunda. Essas pessoas, como um papagaio, repetem informações que ouviram ou leram, sem ter um conhecimento genuíno. Para identificar esse tipo de pessoa, faça mais perguntas e observe se elas conseguem oferecer respostas detalhadas e esclarecedoras. Quem tem conhecimento verdadeiro é capaz de explorar o tema com mais profundidade, enquanto quem só decora frases feitas logo se perde. O efeito IKEA descreve o fenômeno onde as pessoas valorizam mais algo que elas mesmas ajudaram a construir. Um exemplo clássico é o valor que damos a móveis que montamos sozinhos, mesmo que eles não estejam tão bem feitos quanto os que compramos prontos. Para não supervalorizar seu próprio trabalho, é importante buscar feedback externo. Isso ajuda a ter uma visão mais objetiva do valor real do que você produziu. A maldição da especificidade acontece quando detalhes excessivos fazem algo parecer mais convincente, mesmo que essas informações sejam irrelevantes. Por exemplo, posso dizer que agora são 18 horas e 16 minutos. Estou em um Starbucks sentado em uma poltrona amarela, bebendo um cappuccino. Você provavelmente conseguiu imaginar essa cena, certo? Mas a verdade é que estou em casa, escrevendo este texto enquanto minha filha brinca no outro cômodo. Os detalhes específicos foram incluídos para tornar a história mais crível, mas não tinham nenhuma importância real. Sempre se pergunte se os detalhes são realmente relevantes para a mensagem que está sendo transmitida. O efeito holofote é a tendência de acreditarmos que as pessoas ao nosso redor estão prestando muito mais atenção em nós do que realmente estão. Por exemplo, você pode achar que todos notaram a mancha na sua camisa ou um erro que cometeu em uma apresentação, quando na verdade a maioria das pessoas está tão focada em si mesma que mal percebe esses pequenos detalhes. Para evitar esse efeito, lembre-se de que os outros estão provavelmente ocupados demais com seus próprios pensamentos e preocupações para prestar atenção em coisas pequenas a seu respeito. O efeito halo é quando nossa impressão de uma pessoa em um aspecto influencia nossa opinião sobre ela em outros aspectos. Por exemplo, se alguém se veste bem ou é fisicamente atraente, tendemos a pensar que essa pessoa também é mais confiável ou competente. Para evitar essa armadilha, avalie cada situação e decisão de forma individual, sem deixar que impressões iniciais afetem seu julgamento. A reciprocidade é quando nos sentimos obrigados a retribuir algo que recebemos, como comprar algo de uma loja porque nos ofereceram uma amostra grátis.
Para evitar esse tipo de influência, esteja ciente de quando suas ações estão sendo motivadas por um senso de obrigação e não por um desejo genuíno. O viés de autosserviço é a tendência de atribuirmos nossos sucessos a nossas habilidades e esforços, mas culpar fatores externos por nossos fracassos. Por exemplo, se você ganha uma competição, pode pensar que foi puramente por seu talento, mas se perder, culpará a sorte ou as circunstâncias. Para superar isso, pratique a autorreflexão honesta e tome responsabilidade por suas ações, tanto pelos sucessos quanto pelos fracassos. Agora que você já entende alguns dos principais vieses cognitivos e como eles podem afetar suas decisões e comportamentos, que tal aplicar esse conhecimento em sua vida cotidiana? Se você gostou desse conteúdo, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Vamos juntos aprender e crescer cada vez mais.